Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, não tememos Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, não tememos esse mar. Aninha, você já chegou? Ai, tia, você demorou muito pra chegar. Aí eu já comecei. Mesmo? Tá ansiosa para a aula de evangelização de hoje, hein? Sim! E vocês, crianças, vocês também estão? Hoje é dia de evangelização com Jesus. Não pode esquecer, né, Aninha? É. Então, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se quiser mandar recadinho pra tia aí no grupo, pode, viu? A tia fica muito feliz quando vê foto de vocês, quando ouve a voz, quando vê vídeo, tá bom? Então, Aninha, então você já tava me esperando? Sim! Que legal! Eu até cantei uma música. E essa música é linda, né? Sabia que ela tem a ver com a nossa aulinha de hoje, Aninha? Sério? A gente vai falar sobre mar, barquinho, Jesus. Então, antes de começar a nossa aula, o que a gente sempre faz? A prece? A prece. Me ajuda, Aninha, hoje a fazer a prece? Sim! Então, vamos lá. Pessoal de casa, me ajuda aí também, pra gente mandar muitas chuvinhas de luz para Jesus, para encher a nossa casa de bênçãos e o nosso coraçãozinho também. Então, fecha a janelinha dos olhos e abre a do coração. Deixa Jesus entrar, pois Ele é nosso irmão. Fecha os seus olhinhos para conversar com Jesus. Então vamos fechar os nossos olhinhos para conversar com o nosso irmão querido? Mestre Jesus, hoje estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa aula de evangelização, que abençoe cada criança que está em casa nesse momento. Derrame sobre elas uma chuva de luz, de bênçãos, de paz, de amor. Que todas possam ser abençoadas, Senhor. Pedimos também por todos os nossos irmãos que habitam o planeta Terra, para os irmãos encarnados e também para os desencarnados. Principalmente, Mestre Jesus, aqueles que mais sofrem. Pedimos, Mestre, que as sementinhas de amor dessa aula de hoje possam entrar no nosso coração e que a gente possa, cada dia, ser melhor. Pedimos as suas bênçãos hoje e sempre, que assim seja. A nossa aula vai agora começar. Pedimos a Jesus que venha nos abençoar. Aninha, você viu que eu falei que da sementinha do amor na prece? Sim! Você sabe o que é a sementinha do amor? Não! A sementinha de amor que a gente tem que plantar no nosso coração todos os dias são os ensinamentos de Jesus. Quando a gente assiste a aula de evangelização, ou quando a gente ouve os ensinamentos do papai, da mamãe, da vovó, aquelas pessoas que gostam de nós, que nos amam, que cuidam de nós, que Deus confiou a nossa educação a elas, quando essas pessoas nos ensinam, a gente precisa aprender e plantar essa sementinha de amor aqui, ó, no nosso coração. E sabe como que a gente sabe se a sementinha de amor está crescendo? Quando a gente começa a fazer coisas boas, amar o próximo, cuidar da natureza, ser obediente, respeitar as pessoas, respeitar as regras. É assim que a sementinha de amor começa a crescer em nós, sabia? E quando a gente assiste a aulinha de evangelização e aprende sobre os ensinamentos de Jesus, a gente está plantando a sementinha de amor no nosso coração.
Vamos cantar a musiquinha da sementinha de amor? Pra gente não esquecer de deixar o coração preparado para receber essa sementinha, que são os ensinamentos de Jesus? Sim. Sementinha de amor, vem com tanta luz, foi plantada na terra pelo Mestre Jesus. Sementinha de amor, vem com tanta luz, foi plantada na terra, pelo Mestre Jesus. Então, Jesus, quando esteve aqui no planeta Terra encarnado, deixou seus ensinamentos, né, que é o seu evangelho, que é o evangelho que trouxe amor, que veio nos ensinar o amor. E essa é a semente abençoada de Jesus. E a gente tem que estar com o coração assim, ó, preparado para receber essas sementinhas. Isso é muito importante, né, Aninha? Sim. Não pode esquecer. Então, pessoal, nas nossas últimas aulas, a gente tem falado de coisas importantes e grandiosas que Jesus fez, né? Porque, como a gente sabe, Jesus é um espírito de muita luz. Jesus é um espírito puro. Sabe o que é um espírito puro, Aninha? Não. É um espírito que já desenvolveu todas as suas potencialidades. É um espírito que é só amor, que é só bondade. É assim que Jesus é. E aí, como Jesus já viveu muitas experiências, já evoluiu muito, Deus pediu que Jesus cuidasse do nosso planeta Terra. Ó, Jesus, cuida daquele planeta azul, aquele planeta Terra, e cuida das pessoas que estão nele. Então, Jesus cuida de nós. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, sabia, Aninha? Não. Isso quer dizer que ele é o responsável por nós. Ele é o nosso irmão mais velho que cuida de nós. Jesus tem a capacidade de perceber todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas angústias. Jesus, ele tem o poder, a capacidade de fazer coisas que nós ainda não temos. E Jesus, quando esteve aqui encarnado no planeta Terra, ele fez coisas maravilhosas. E hoje a gente vai estudar mais uma dessas grandes coisas que Jesus fez, desses fatos extraordinários da vida de Jesus. Sabia? Você se lembra qual foi o fato extraordinário da aula passada? Sim, foi a multiplicação de pães e peixes. Ah, e depois disso nós tivemos com a tia Letícia a pesca. Essa maravilhosa. Sim, e hoje então a gente vai ver sobre Jesus caminhando sobre as águas. Quem aí gosta de piscina, de nadar? É muito divertido, né? Naqueles dias de calor, tomar banho de piscina. Só que é perigoso, né? Tem que nadar com o papai ou com a mamãe, porque a gente pode afundar, afogar, tem que usar boia, não é isso, Aninha? Sim. Então, só que Jesus, como ele é um espírito muito puro e ele consegue manipular os fluidos, ele consegue fazer coisas incríveis. Jesus conseguiu caminhar sobre as águas, coisa que nós não conseguimos fazer. Já pensou, Aninha, andar em cima da piscina? O que acontece quando a gente anda em cima do rio ou da piscina? Não consegue. Nós não conseguimos, a gente afunda, né? E um dia, então, Jesus estava com os discípulos, né, com seus apóstolos, aquelas pessoas que sempre acompanhavam ele, ouviam, aprendiam com ele, os amigos de Jesus. E eles estavam falando com a multidão, né? Jesus estava falando sobre a boa nova, o evangelho de amor, os ensinamentos que Jesus veio trazer. E aí, quando foi no final do dia, já à noite, eles tinham que ir embora. E aí Jesus pegou e falou para os discípulos assim, não, podem ir. Eles iam atravessar o lago de Genezaré, que se chama também Mar da Galileia. É um lago tão grande que é chamado de Mar da Galileia, mas é um lago. E aí eles foram de barquinho atravessar o lago. E Jesus falou, pode ir indo e eu vou ficar aqui para fazer uma prece. Porque Jesus fazia prece
todos os dias, várias vezes ao dia, ele conversava com Deus, nosso Pai. E Jesus ficou lá fazendo uma prece, conversando, né, com o nosso Pai, com Deus. E aí veio uma tempestade muito forte e os discípulos estavam navegando, indo, né, e muito vento, tempestade, vento forte. E como estava escuro, de repente eles estavam com muito medo mesmo. E estava bem escuro. De repente eles olharam e viram alguém caminhando sobre a água. E aí eles pensaram, meu Deus, é um fantasma. Olha lá, é um fantasma. E aí era Jesus disse, não tenham medo, sou eu vim até vocês. E aí eles disseram, mestre, é você? Sim, sou eu. Mas você está caminhando sobre as águas sem afundar? Jesus disse, sim. Aí Pedro, que era um discípulo assim muito amigo de Jesus, um dos discípulos muito empolgados, disse assim para Jesus, mestre, eu posso ir até você? Eu posso andar sobre a água também? Aí Jesus disse, venha, Pedro. E Pedro foi. Pedro começou caminhando assim, e foi andando, ele conseguiu. Só que no meio do caminho, Pedro desviou o olhar, olhou para o barco, sentiu o vento forte batendo nele. E aí sabe o que Pedro sentiu, Aninha? O quê? Sentiu um pouco de medo. Aí naquele momento que o Pedro sentiu medo, ele perdeu um pouco de fé. Aí como ele perdeu a fé, que ele sentiu medo, ele afundou. E ele afundou e pediu, Jesus, me ajuda. E aí Jesus pegou na mão dele, ele levantou e conseguiu caminhar de novo. E aí Jesus falou para ele, Pedro, por que você perdeu a fé? Por que você sentiu medo? Essa é uma passagem muito importante da vida de Jesus, que deixa um ensinamento muito importante. Sabe qual, Aninha? Qual? Que a gente nunca pode perder a fé. Pedro conseguiu caminhar sobre as águas, mas no momento que ele ficou com medo, ele afundou. Então assim também é a nossa vida, né? A gente não pode perder a fé em nenhum momento. A gente precisa lembrar que Deus, que Jesus está conosco a todo momento. Então nada vai acontecer, porque nós estamos amparados pelo nosso irmão mais velho. E aí Jesus levou Pedro até o barquinho, e aí o vento acalmou, as nuvens sumiram e acabou a tempestade. Então tá vendo? Quando a gente tem Jesus no leme da nossa vida, não há tempestade, não há vendaval, porque Jesus está no comando. Então é preciso confiar. Quer dizer que a musiquinha tá falando isso? Que com Jesus no leme nada nos faltará? Exatamente. Então, por isso que quando a gente tem Jesus no leme, ou seja, na direção, o leme é a direção do barco, nada nos faltará, que a gente não precisa ter medo de nada. Então, a tia vai deixar aqui para vocês agora uma historinha bem bonitinha, contando, né, essa passagem da vida de Jesus, esse fato extraordinário. Olá, crianças! A história de hoje se chama Caminhando sobre a Água. Você sabe nadar? Consegue permanecer boiando? Quem cuida de você quando está nadando? Muito tempo atrás, Jesus cuidou de Pedro quando ele tentou andar sobre a água. Vamos ver o que aconteceu. Mal posso acreditar no que aconteceu hoje. Pedro se lembrava de como Jesus tinha alimentado uma grande multidão naquele dia. Foi maravilhoso! Nunca pensei que viria coisa semelhante. Os discípulos continuaram conversando, enquanto o barco calmamente prosseguia a viagem. Eles falavam sobre os milagres daquele dia. Tinham desejado muito que Jesus concordasse que o povo o coroasse rei. Mas no fim do dia, Jesus os havia mandado embora, dizendo:
Vão à frente. Atravessem o lago de barco. Depois, Jesus tinha despedido o povo para os seus lares e se retirado para um lugar calmo a fim de orar. Sobre o lago, nuvens escuras começaram a se juntar. O vento levantava furiosas ondas contra o barco de pesca. Não demorou, todos estavam envolvidos pelo barulho da tempestade. Os experientes pescadores esforçaram-se junto aos remos. Eles remaram com mais força, mas a tempestade era forte. A tempestade continuou sua fúria através da noite. Mesmo assim, os discípulos continuaram remando e se esforçando para alcançar a praia. À meia-noite, Jesus viu a luta deles. O vento tornava as ondas cada vez mais altas. Jesus, então, resolveu ir ao encontro dos discípulos. De repente, os discípulos viram alguém caminhando sobre a água em direção a eles e gritaram de medo. Olhem! É um fantasma! Alguém está caminhando sobre a água! Atemorizaram-se ao ver alguém vindo em sua direção, andando sobre a água, como se estivesse em solo seco. Não tenham medo! Sou eu, Jesus! Os discípulos ficaram tão maravilhados que, por um momento, ninguém disse nada. Então Pedro gritou: Se és tu, realmente manda-me ir contigo, caminhando sobre as águas. Venha, Pedro. Então Jesus acenou em direção ao seu impaciente e, algumas vezes, impetuoso discípulo. Ele sorriu, encorajando Pedro a jogar a perna sobre a beira do barco. Olhando para Jesus, Pedro começou a caminhar sobre a água. Desviou seu olhar de Jesus, voltando-se para os discípulos. Ele deve ter pensado: Ei, olhem para mim! Vocês não acreditam no que estão vendo? Ao começar a voltar-se em direção a Jesus, viu as ondas enormes e sentiu o vento forte. Ele ficou com medo e começou a afundar. Imediatamente sua coragem se foi e ele gritou: Jesus, salva-me! Por que você perdeu a fé, Pedro? Jesus colocou a mão no ombro do discípulo e, em silêncio, entraram juntos no barco. Depois que Jesus entrou no barco, o vento parou e as ondas se acalmaram. O pequeno barco de pescadores continuou navegando calmamente em direção ao outro lado do lago. Hoje, Jesus nos diz: Apenas olhe para mim. Estou aqui para resgatar você. Você não pode fazer isso sozinho, mas não se preocupe. Eu posso salvar você. Apenas confie em mim.